Meus amados irmãos, domingo retrasado, o pastor trouxe uma mensagem maravilhosa. E essa mensagem, ela me levou a uns anos da minha vida lá atrás. Há uns 22 anos, 23 anos atrás. Que era, Deus não desiste de você. Eu fazia parte em uma igreja, em um ministério, e partei uns 6 a 7 anos lá. E um determinado dia, o pastor e alguns membros, o diácono, foram me visitar e me informou que a igreja, que os irmãos tinham me rejeitado. E eu chorei amargamente. Cara, a gente que viveu esse mundão, que sabe o que é o mundo aí fora. Quando a gente fala do mundo, não é... Eu não estou falando da estrutura, terra, mas eu estou falando das pessoas. O quanto as pessoas aí fora, elas são más. E eu não esperava isso dentro da igreja. Esperava um lugar acolhedor. E os irmãos foram lá e disseram a mim que a igreja tinha me rejeitado. Até hoje eu não sei porquê, mas a igreja me rejeitou. E na nossa pequenez, às vezes a gente quer dizer a Deus o que falar. E eu disse a Deus: olha Deus, se o Senhor não falar comigo, se o Senhor não responder a minhas orações, antes da praça que representava para mim me afastar do evangelho, existe uma igreja, a Igreja Batista de Cruz de Rebouças. Eu vou ali. Se o Senhor não falar comigo hoje mesmo eu deixo o evangelho. E eu fui para a igreja. E quando eu tinha Mateus e Letícia, só Mateus e Letícia. Hoje eu tenho Mateus, Letícia, Lucas e Jonas, mas era só Letícia e Mateus. E eu arrumei os meus meninos. Eu lembro quando minha esposa disse assim: tu vai para a igreja? Eu disse: vou, mas não aqui, eu vou para a igreja ali embaixo. Mas Deus sabia o que tinha no meu coração, o propósito do meu coração de deixar o evangelho, de voltar lá para trás. E quando eu entrei na igreja, através de uma nota, de uma palavra musical, eu escutei Deus dizer assim: Deus, Ele não desiste de você. Saiba que Ele te ama da maneira que você é. E eu disse: é aqui que eu vou ficar. E esse mesmo Deus que não desiste de você, Ele também é um Deus que te dá não. A gente temos conhecimento quando Paulo, eu não sei, há muitas especulações sobre a enfermidade que Paulo tinha. Quando ele ora a Deus para que Deus repreendesse aquele mal que lhe atingia. E ele diz que orou 3 vezes ao Senhor. E quando Deus respondeu à oração de Paulo, Deus diz assim: olha, a minha graça te basta. Às vezes a graça do Senhor na nossa vida é o bastante. E a gente achamos que a graça do Senhor é algo muito pequeno. A graça do Senhor é algo maravilhoso na tua vida. A graça do Senhor é o selo que diz que o Senhor mudou a tua sorte. Você estava predestinado ou você estava destinado ao inferno e Deus mudou a tua sorte, mudou a tua vida. A graça do Senhor te basta. E na noite de hoje, eu quero falar de um Deus que liberta. Um Deus que ouve. Um Deus que vê as nossas aflições. E eu queria convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 14, verso 10 a seguir.
Que diz a palavra do Senhor: e chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcro no Egito, para que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tem tirado do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir os egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quieto e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: porque clamas a mim, diz aos filhos de Israel que marche. Eu vou repetir o versículo 15, que diz assim: então disse o Senhor a Moisés: porque clamas a mim, diz aos filhos de Israel que marche. Agora os irmãos vão repetir comigo. Então disse o Senhor a Moisés: porque clamas a mim, diz aos filhos que marche. Diga ao seu irmão: marche. Continue. Meus amados irmãos, quando Deus colocou esta palavra no meu coração, e quando eu comecei, eu fico feita a vaca. A vaca come durante o dia e remói durante a noite e fica ali, ó. Quando você passa, a vaca está deitada e tal. E Deus colocou isso no meu coração. E eu comecei a imaginar a angústia desse povo. E Deus me levou às minhas trelas lá de muitos anos lá atrás. Minha adolescência, minha infância foi ali no Cabo de Santo Agostinho. Alguém aqui já foi para Porto de Galinha, por dentro pela PS60? Alguém conhece ali onde é o Shopping Costa Dourada? Hoje tem a cidade de Igarapu, hoje tem empresarial lá. Só que eu tenho 31 anos de casado, de relacionamento, tenho 27 anos de casado, com noivado, namoro, 31 anos. Vamos fazer 32 agora. Você imagine isso, há esses anos lá atrás, o que é que tinha? Não tinha nada. A cidade de Igarapu era um charco, era uma vegetação com água. A gente olhava, era mato, mas ali era cheio de água. E a gente sempre caminhava, a gente buscava azeitona, a gente ia buscar manga. Nos tempos, a gente ia enganar o vigia das canas, a gente ia roubar cana. Como é que a gente fazia? A gente entrava na cana, no canavial, e lá no meio do canavial a gente descascava as canas, a gente chupava as canas, e os vigias passavam de cavalo pelas estradas e não via a gente estava lá dentro. Então a minha infância foi ali. E uma vez a gente, não era época de manga, não era época de azeitona, não era época, né? Vamos fazer o quê? Vamos matar lagartixa, vamos sair por aí para matar lagartixa, passarinho, o que tiver, vamos matar. E a gente saiu com os badoques, cada um com seu badoquezinho. Só que a gente tinha que matar os bichos, e quando matasse, tinha que passar o badoque por baixo da perna, e 7 vezes. 7 vezes, que era para o badoque não criar boqueira nem se quebrar. E um colega, após matar o bicho, ele não fez isso. E o badoque automaticamente quebrou. Por quê? Porque ele não isolou o badoque. A gente tinha essas crenças de infância, isso era muito bom. Quando quebrou, o colega foi ajeitar. E quem estava? Estava eu, meu irmão surdo e mais 3 colegas. E meu irmão, ele conversa só, ele faz gesto só. E ele pegou o badoque dele e ele pegou a pedra assim, pum, para cima. E a gente consertando o badoque ali na BR. E de repente a gente ouvia zoado. Aí eu disse: o que foi isso? Aí um colega disse: o mudo mandou uma pedra lá para cima. Eu acho que pegou na carreta. Eu disse: não, pegou. Aí a gente, e ele nem percebeu, eu toquei nele: tá doido ele? Eu digo: oxi, tá doido aí? Aí o cara pega a carreta e espera a gente. Ele deduziu assim, ele disse: eles vão vir, eu pego eles aqui. Aí esperou a gente. E a gente insistindo: vamos lá no Rio Pitbull tem muito passarinho, tem muita coisa, a gente vai matar lá. Eu disse: não, rapaz, vamos embora. E a gente vem andando pela BR. Aí daqui a pouco um colega olha e disse: olha, o carreteiro vem aí. O carreteiro vem aí. Eu disse: não, vem. E quebrou o para-brisa, meu irmão. Só estava o cavalo, a carreta completa não estava, estava o cavalo.
Cara, esse carreteiro botava a carreta em cima da gente, tome perna. E a perna não batia mais na bunda não, rodava assim, tic, tic, tic. Não tinha mais o que fazer. E para não morrer, a gente ia para um lado, o carreteiro botava para dentro, e aquele chaco cheio de... Qual foi o jeito? Levou aquela vegetação no peito, uns levaram na cana, e eu sei que a gente saiu. E a gente não podia ouvir uma zoada de caminhão que a gente corria, pensava que era o carreteiro atrás. E eu me coloquei no lugar desse povo que sai do Egito. O povo de Israel, você já imaginou aquela multidão caminhando, com a certeza que a vitória vai vir, que a vitória está lá na frente, porque Deus promete a vitória. E de repente alguém, por que não foram todo mundo que viu os egípcios? Os que estavam atrás. Estavam atrás, porque saiu todo mundo do Egito. O povo de Israel, o povo judeu, saiu todos eles, e ainda mais alguns egípcios que acreditaram na promessa de Deus, eles saem também. É como se Paulista completo resolvesse se mudar para Recife. Você já imaginou como essa pista ficava de gente andando? Fosse todo mundo andando. Como é que essa pista ficava de gente? E o último olha assim e diz, olha, Faraó está vindo aí atrás. Faraó está vindo aí atrás. E um foi dizendo um ao outro. E geralmente quando a gente começa a ouvir o que o povo diz, a primeira coisa quando você tem um projeto, quando você diz que Deus tem promessa na tua vida, alguém vai dizer a tu e vai dizer assim, está vendo que isso não vai dar certo? E ele ainda vai justificar porque não vai dar certo. E você vai começar a ouvir e você vai pensar em desistir da promessa que Deus tem na tua vida. Porque quando alguém diz que os egípcios vêm aí atrás, a primeira atitude do povo de Deus foi murmurar. Foi dizer a Deus, ou a Moisés, primeiro eles clamam a Deus. Primeiro eles oram a Deus e dizem, Senhor, não está vendo que os egípcios estão vindo aí atrás? Muitas vezes nós oramos e dizemos a Deus, olha Deus, tu não está vendo que eu estou sendo perseguido, tu não está vendo que a luta está grande demais? E eles só fizeram clamar. Porque é aceitável você clamar. É aceitável você gritar, você dizer que não aguenta mais. É aceitável que você dizer que quer desistir. Quantas vezes eu mesmo não já fiz isso, olha, Senhor, eu quero desistir, eu já não aguento mais. A luta é grande demais. Quantas vezes eu não já quis desistir do meu casamento? Quantas vezes eu não quis desistir dos meus filhos? Quantas vezes eu não quis desistir de tantas as coisas, mas eu digo, Senhor, não aguento mais. E quando eu digo que o casamento está pesado, aí Deus olha para mim e diz assim, me faz entender que eu só posso me separar se eu morrer. Ou se ela morrer, eu não quero morrer. Ela também não quer morrer, então vamos viver junto. E é 31 anos que nós estamos aí, nesta batalha, esperando a vitória do Senhor, a glória eterna. E o povo ele começa a reclamar e começa a dizer a Moisés, olha, não era melhor que tivéssemos ficado lá no Egito? Era melhor, poxa, tu trouxesse a gente para aqui, nós dizemos a tu lá que nós queríamos, era melhor estar lá. Eu lembro quando meu pai se converteu ao Senhor, a minha mãe teve esse privilégio, antes da morte dela, ver meu pai no Evangelho. Hoje não. Hoje ele está fazendo parte da Pentecostal, mas estamos orando a Deus e ele vai voltar. Mas ele ainda teve a oportunidade de ver meu pai na igreja com ela. Meu pai andou na igreja com ela. E quando meu pai se converteu, e meu pai, um certo dia, as coisas apertou, e minha mãe era muito braba. Pense numa mulher braba, era minha mãe. Aí meu pai caiu na bobagem de manhã, de abrir a boca e dizer a ela, rapaz, quando eu não era crente era melhor. Para que meu pai disse isso, rapaz? Minha mãe só não deu nele, mas disse tanta verdade a ele. Era bom quando você perdia o dinheiro no jogo. Era bom quando eu chegava em casa e não tinha o que comer. É isso, era a vida que você queria. Aí meu pai, tá bom. O evangelho é melhor. E é isso, é verdade. A gente começamos a olhar lá atrás e começamos a dizer que era muito melhor estar lá atrás. Era muito melhor estar lá atrás. E uma das armas que Satanás tem para te desviar, te tirar dos planos de Deus na tua vida, é te sufocar com tribulações, com dificuldades. Eu queria que os irmãos, vamos lá no livro, no capítulo 3
de Êxodo, um Deus que ele ouve. Capítulo 3, verso 7. Disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaltores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa, a larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Deus está dizendo ao povo, Deus está dizendo a Moisés: Moisés, eu tenho visto, eu tenho ouvido como esse povo tem sido tratado. E eu resolvi descer para livrá-lo. E eu comecei a meditar, e eu entendi que as nossas lutas, que as nossas dificuldades, que as nossas guerras, ela tem princípio, ela tem meio e ela tem fim. Que as lutas que enfrentamos, ela nunca é para nos destruir. As lutas que nós enfrentamos, elas são marcas das vitórias que Deus está nos dando. As lutas, ela tem a função de fazer-nos valorizar aquilo que temos na nossa vida. As lutas, ela tem esta função de trazer, ou de fazer você ter um relacionamento melhor com Deus. De fazer você ter um relacionamento com Deus. Porque quando esse povo recorre a Deus, e durante muito tempo eu achei que o povo de Israel, e ainda tem pessoas que pregam e dizem: olha, o povo viveu 400 anos como escravo. E o povo, eu começava a pensar, eu dizia: poxa, eles já saíram, foram logo para ser escravo. E nós, quando começamos a estudar a palavra do Senhor e a ler, o povo viveu 430 anos no Egito. Ele passou 130 anos como escravo. 300 anos o povo passa vivendo da glória de José, do feito que José fez. Porque todos nós sabemos que uma grande fome, ela assola aquela região. E José, ele conseguiu revelar os sonhos de Faraó. E ele não só revela os sonhos de Faraó, ele dá estratégia para que Faraó consiga passar por aquilo que ia vir, que era a fome que ia assolar aquela região durante 7 anos. E Faraó fez conforme José tinha dito a ele, e ele foi um homem de sucesso. Ele consegue, Faraó coloca ele no Egito. José ficou abaixo de Faraó somente. E o povo de Israel começa a viver a glória de José. Começa a esquecer do Deus ou da promessa que Deus tinha feito na vida daquele povo. Mas que promessa foi essa? No capítulo 12 de Gênesis, se os irmãos quiserem abrir a Bíblia, se não quiser, anote e verifique se é a verdade, se é a palavra do Senhor. Deus faz uma promessa a Abrão. Qual era a promessa? Que iria levá-lo para uma terra que manava leite e mel. Só que essa terra que manava leite e mel não era o Egito. Às vezes, nós estamos vivendo a bênção do Senhor, ou querendo viver a bênção do Senhor, no lugar errado. Quando o povo de Israel, ele começa a... Foram 300 anos, cara. 300 anos de Zuzinha ali, ó. De boinha, talvez quando os judeus passavam assim, aí os egípcios diziam: olha, é judeu. Foi desse povo aí, o camarada que salvou a nossa vida, que fez... E hoje nós estamos aqui graças a esse povo aí. Eu tenho um irmão, meu irmão mais velho, graças a Deus, hoje ele é presbítero, hoje ele está... O ministério mandou ele lá para Timbaúba, para um campo lá, e ele está lá. Aquele irmão que eu dizia a vocês que aperreou minha mãe durante muito tempo, de cachaça, de aperreio. Hoje ele é presbítero, porque Deus não desiste. Deus não desiste. Deus é o Deus que transforma.
Deus é um Deus que muda, Deus é um Deus de milagre, Deus aí continua fazendo milagre. E ele está lá, feliz da vida nesse campo. E esse meu irmão, para ele tirar vantagem das coisas, era com ele mesmo. Se no meio dos judeus tem um cara com a mesma índole do meu irmão na época, que ele não era evangélico, acabou-se. Ele ia comer de graça, ele ia botar os egípcios para trabalhar por ele, ele ia fazer um monte de coisa. E às vezes nós estamos vivendo assim. E Deus vai permitir situações na nossa vida para que possamos nos despertar. Levanta um faraó que não conhece José, que nem tomou conhecimento do que José fez, que não se importou em saber, e quando alguém chegou diante dele e diz, olha, tem um povo aí que está crescendo, que Deus tem, é muito próspero, e cada dia mais ele prospera, e possa ser que aconteça numa guerra ele se juntar contra os nossos inimigos. E Faraó começa o que agora? A escravizar e a perseguir. Só que o diabo ele não consegue frustrar os planos de Deus. Não são as perseguições, não são as lutas que vai te impedir ou vai atrapalhar os projetos de Deus na tua vida. Não é a perseguição que vai deixar com que você não prospere. Porque há muita gente que tem aquela coisa de tá tudo muito bom, então tá próspero. O termômetro é o que, por que eu estou passando? Como é que está a minha vida? Tem muita luta, tem muita perseguição, Satanás tem se levantado, Satanás isso. Só que Satanás ele não pode impedir o povo de Deus de prosperar. A Bíblia fala que quanto mais Faraó afligia o povo, mais o povo prosperava. O inimigo, as pessoas não conseguem entender que como é que você, dentro de tanta luta, você consegue prosperar. O povo não consegue entender que dentro de tanta luta, você consegue sorrir, você consegue cantar e você consegue dar glória a Deus. E as pessoas ficam sem entender. E muitas vezes você é chamado de louco. Rapaz, como é que pode? Esse cara aí está passando por tantas coisas, esse cara consegue sorrir. Tem um irmão lá em Cruz de Rebouças, o pastor Johnny conhece, o irmão Jussier, Cosmo, Arlindo teve o prazer de conhecer, Marcos. Muitas vezes, a gente se acordou de madrugada, e olha que eu moro da minha casa para a casa dele, eu acho que dá uns 300 metros. E a gente se acordava com ele dando murro na parede. O filho dele é esquizofrênico, com murros, a Adriana conhece. Burros. Só que eu admirava. Para mim ele era um exemplo de fé. Por quê? Porque ele conseguia, dentro dessas lutas, louvar a Deus e sorrir. O irmão Luiz Carlos. E ele passou durante muito tempo, muita luta com esse filho dele. Interessante é que a raiva do filho dele era só com ele. Ele chegou ao ponto de não colocar mais porta no quarto. Era uma grade mesmo, porque era muita força que ele tinha. Só que ele conseguia sorrir. E essa semana, eu desci e batendo um papo com ele, ele me contou. Ele disse, você sabe que Rodolfo está numa clínica? Eu disse, não, irmãozinho. Deus, ele usou pessoas para nos abençoar. Então eu acredito que ele cantava, ele glorificava a Deus porque ele sabia que o sofrimento dele teve princípio, teve meio e ia ter um fim. Que a luta na tua vida, ela vai ter começo, meio e fim. Basta você acreditar para viver a glória de Deus. E quando esse faraó ele começa a oprimir o povo continua prosperando. E o povo continuava prosperando, ao ponto de o povo não aguentar e começar a clamar a Deus. E muitas vezes, nós começamos a clamar a Deus. Nós começamos a apresentar a Deus as nossas lutas. E Deus ele desce do seu trono. A Bíblia fala no dia do Senhor. O dia do Senhor, ele tem
a conotação escatológica para o dia que o Senhor virá buscar a sua igreja, mas também é um dia que o Senhor se levanta para tomar providência sobre a tua vida. É o dia que Deus ele se levanta e diz: basta com o sofrimento do meu servo. Basta, porque hoje eu me levantarei e pelejarei com ele. Porque esta guerra que ele tem enfrentado não é dele, esta guerra é minha. Esta guerra é minha. E Deus ele desce. E Deus ele usa Moisés para levar o povo. E quando a gente está passando por muita luta, a gente quer ouvir uma palavra de esperança. A gente quer saber se vamos passar. E alguém que diga assim: o que é que um doente quer ouvir? É que ele vai ficar bom. Eu fico doente quando eu vejo alguém visitar um doente e chega lá no doente, ele só vai falar de doença. O cara, tu tá matando um cara, o cara vai... Geralmente quando eu vou visitar, eu gosto, nem falo em doença, eu quero saber de doença, porque eu já tenho até medo de doença, eu vou estar falando de doença, falar coisas boas. E Moisés vai até o povo e diz: olha, Deus vai livrar vocês. E quantas vezes a gente não escuta: Deus vai nos livrar? Talvez você esteja aí dizendo assim: o irmão está dizendo que Deus vai se levantar e vai me ajudar, mas faz muito tempo que eu estou sofrendo e Deus ainda não se levantou. Porque todas as vezes que nós ouvimos que Deus ele vai tomar providência, a luta ela aumenta. No capítulo 5, quando Moisés ele vai lá e fala com Faraó, e diz a Faraó para que Faraó liberte o povo, porque ele precisa prestar um culto a Deus. E Faraó pergunta: quem é esse Deus? Quem é esse que eu tenho que ouvi-lo? E quando Moisés sai da presença de Faraó, a ordem de Faraó é contrária ao que Moisés havia dito, que Deus ia livrar. O que é que Faraó faz? Faraó, ele aumenta o sofrimento do povo. No capítulo 5, verso 6, diz assim: portanto deu ordem a Faraó naquele mesmo dia que os autores do povo e seus oficiais, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos, como fizeste ontem. Vão eles mesmos e colham palha para si. O povo, para produzir, Faraó mandava que fornecesse a palha para que ele botasse fogo, para que ele fizesse os tijolos. E Faraó diz: não, agora eles que colham. E eles não vão. E outra coisa, eles vão continuar produzindo o que ele produzia, porque se diminuir é sofrimento. E quando a vida da gente, ela, como eu já disse aqui, a gente ouve uma palavra de esperança, as coisas, as tribulações aumentam. Até quem você não esperava se levanta contra você. Até quem você não esperava se levanta com você. Se a sua luta dentro da sua casa vai aumentar. Se aquele encarregado onde você trabalhava lhe persegue, ele vai perseguir muito mais. Se o vizinho te persegue, te afronta, se prepare que se ele só afrontava de manhã, ele vai afrontar de manhã, de tarde e de noite. Ele não vai te dar sossego. Por quê? Porque o inimigo quer colocar a dúvida no teu coração. E Faraó diz isso: olha, vamos aumentar o sofrimento desse povo, para que ele não acredite na palavra desse Moisés. O sofrimento, muitas vezes, ele quer fazer com que a gente não acredite nas promessas de Deus. Eu dizia hoje à tarde aqui na escola bíblica dominical, discipuladora, discipuladora, que o evangelho, a gente está aqui não para ensinar a Bíblia, mas para ensinar a forma de viver. E eu aprendi algo tão simples, através do irmão Davi. Ele falou algo que para mim eu nunca imaginei. Você já viu alguém dizer assim: olha, aceite Jesus para você ter vida eterna? Irmão Davi disse que todos nós, sendo crente ou não, tem direito à vida eterna, já tem a vida eterna garantida. Nós temos a vida eterna garantida. Aí eu fiquei assim olhando para o irmão Davi e disse: esse camarada está doido. Eu digo: ele está doido. Ele disse: o importante é você saber onde é que você vai passar a sua vida eterna, se é com Jesus ou se é no inferno. É você que decide. Todos nós temos a vida eterna, mas o diferente é onde é que nós vamos passar essa vida eterna, se é com Jesus ou não.
Eu prefiro passar com Jesus. As lutas têm sido grandes. O evangelho, ela não nos garante, ela não nos livra das lutas, das perseguições. Por sinal, ela aumenta. Essa semana eu tive uma contrariedade tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, de alguém que eu nunca esperei. Alguém que eu tomava como exemplo, e que ele é exemplo. Ele é exemplo de vida. Como pessoa, como empresário, como tudo, ele é tremendo. Só que nós estamos dizendo todos os momentos que somos cristãos, que é maravilhoso ser cristão, que aquilo aonde nós estamos ali é uma bênção, que foi Deus que abriu aquela porta, foi Deus que abriu a porta, não só para mim, como para o meu filho, para meus 2 filhos. Eu tenho um de sangue, tem um que é adotivo, que nós adotamos, eu e minha esposa, eu chamo ele criado com vó, e ele tem a satisfação de dizer que eu sou pai dele, e eu sou pai mesmo. E só que o diabo, ele quer fazer com que você murmure contra Deus. E houve esse aperreio, e olha, eu garanto a vocês, eu fiquei revoltado. Conversei assim, porque, por incrível que pareça, todas as vezes que eu estou contrariado, ou todas as vezes quando eu penso em fazer algo que vai desagradar a Deus, eu encontro as pessoas que são meu líder espiritual. Eu encontrava muito o pastor Severino. Muitas vezes eu saía para fazer uma loucura e no caminho eu encontrava o pastor Severino. E eu parava e a gente começava a bater um papo ali, ele começava falando da grandeza de Deus, e aquilo ali ia acalmando a minha alma, e eu ia tomando uma decisão diferente. Eu dizia, não, eu não posso fazer isso, não posso, eu quero a vida eterna em Cristo Jesus. E eu encontrei o pastor Johnny, conversei um pouco assim com ele. Tinha muita gente, eu não poderia falar o que foi, e ele balança a cabeça assim, ficou olhando para mim, como se dissesse, vai fazer besteira, viu? Só olhando para mim, eu respeito muito a minha liderança, e eu fiquei, mas ainda não foi o suficiente. Não foi o suficiente. E quando foi sexta-feira, alguém já falou com Deus, cara a cara? Porque a gente acha que Deus vai... Deus, ele veio até mim e me fez perceber. E ele disse assim, você não tem dito que esta porta fui eu que abri? E como é que você está pensando? Como é que você está falando? Como é que você está com raiva? Como é que você está praguejando? Às vezes, eu permito que situações aconteçam na vida das pessoas, se é para ver se o que eles falam é verdade. Às vezes Deus tem permitido coisas que a gente não entende, mas Deus quer provar ao inimigo que você é fiel a ele, independente da situação. Foi assim na vida de Jó. Vocês lembram de Jó, quando o diabo chega diante de Jó e diz assim, será que é em vão que ele é fiel a ti? Será que também tu abençoa esse homem em todas as formas? E Deus olha assim e diz assim, toca em tudo o que ele tem, menos na vida dele. E quando Satanás destrói tudo de Jó que volta, Deus faz uma pergunta a ele, observaste o meu servo Jó, homem temente, íntegro, e que não se desvia dos caminhos do Senhor? Ainda teve mais esse testemunho que Deus permitiu. Então é isso que eu quero dizer a vocês, que as coisas vêm na nossa vida para realmente nós vermos em quem nós temos acreditado, se realmente nós confiamos no Deus ao qual nós servimos, se confiamos na promessa que Deus tem dado à nossa vida. Qual é a promessa de Deus para nós hoje? É a vida eterna em Cristo Jesus. A promessa na vida do povo de Israel era a terra de Canaã e não o Egito. O Egito era só por um tempo. Mas o povo de Israel precisava se levantar. E quantas vezes a gente não tem coragem de tomar uma decisão diante da vontade de Deus, Deus cria uma situação para que você possa tomar decisão. Deus cria situações para te abençoar. Deus usa pessoas que você nem imagina para te abençoar. Deus usa pessoas, situações para dar livramento a você. Eu trabalho com uma pessoa e admiro ela demais.
a sabedoria divina. E eu era uma pessoa que me revoltava muito quando as coisas não davam certo, quando eu chegava atrasado, quando eu queria algo. E ela dizia assim, e ela diz a mim: nada acontece por acaso. Ela diz assim: esse Deus, ele é muito lindo. Quando ele percebe que algo vai acontecer, ele não permite. Então nada acontece por acaso. E é isso que eu acredito, que nada é o acaso. Porque não existe o acaso com Deus. Existe fé. Existe confiança. Existe uma atitude. E quando o povo ele começa e clama e murmura, e a resposta de Deus é: diz ao povo que marche. Havia 3 condições para o povo: voltar para o Egito, lutar ou continuar. Só que o povo ele não escolhe nenhuma das 3. Ele escolhe murmurar. Ele escolhe reclamar. Ele esquece o que Deus realizara lá no passado para que eles saíssem do Egito. E muitas vezes nós esquecemos o que Deus tem feito na nossa vida no passado para que pudéssemos estar aqui. Às vezes nós esquecemos do que Deus realizou, do que Deus moveu para que você pudesse estar aqui. Esquecemos que Deus entregou o seu Filho para morrer por nós, para que tivéssemos direito à vida eterna em Cristo Jesus. Deus, ele mudou a nossa sorte. Aí às vezes nós estamos desistindo das coisas que Deus quer para a nossa vida. Não desista. Não abra mão. Deus, após o Mar Vermelho, ele tem uma vitória para você. Após o Mar Vermelho, a terra de Canaã era a promessa. Era uma terra que ia manar leite, uma terra que mana leite e mel, uma terra boa. E sabe qual é a terra boa? E sabe qual é a terra que mana leite e mel? É a terra ao qual Deus está presente. Meu amado, mas você não conhece as lutas que eu tenho enfrentado dentro da minha casa. Mas a terra de Canaã é a terra onde Deus se faz presente. Chama Deus para o teu lar. Clama o Senhor para o teu emprego. Clama o Senhor para as tuas angústias. Talvez você não tenha, você possa dizer assim: olha, eu não sou escravo. Mas tem algo que nos aprisiona muito mais, que é sentimentos guardados. Pessoas que nos decepcionou e a gente guarda aquilo no coração e nós ficamos aprisionados naquela revolta, naquele desespero. Mas o Senhor nesta noite, Ele quer te livrar. Nesta noite, o Senhor quer te dar vitória. Creia. Deus, Ele ouve. Deus, Ele vê. E Deus, Ele vai descer para te socorrer. Amém? Que Deus nos abençoe, nos guarde.